Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer uma palavra, a palavra do Evangelho. A palavra que quando a gente ouve e crê, é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que escutar e acreditar. E aqui hoje a gente vamos meditar na carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16. E o título da mensagem já diz assim: o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Então o Evangelho tem poder. Sim, o Evangelho tem poder. Mas o Evangelho é toda a Bíblia? Não. O Evangelho não é toda a Bíblia. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele diz que o Evangelho tem poder. E ele começa dizendo assim, capítulo 1, verso 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho. E o apóstolo Paulo conhecia todas as cartas que foram escritas. Ele era judeu, ele conhecia a lei e vivia praticando a lei. Mas quando ele recebeu o Evangelho, acreditou no verdadeiro Evangelho, acreditou no que o Evangelho ensinava, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Porque naquela época, quando eles iam pregar o Evangelho, as pessoas não aceitavam. Por quê? Porque as pessoas queriam estar debaixo da lei, praticando a lei, e achavam que a lei de Moisés era mais importante do que o Evangelho. Por isso que muitos e muitos morreram por causa do verdadeiro Evangelho, por causa dessa palavra. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas dizem: eu conheço Jesus, eu conheço Deus, eu conheço o Evangelho, mas infelizmente não acredita no verdadeiro Evangelho. Por que não acredita no verdadeiro Evangelho? Porque acha que o Evangelho é toda a Bíblia. Não, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, sim, mas para o seu tempo. Os judeus receberam a lei era para os judeus, a lei nunca foi para nós, para os gentios, para as outras nações. E aí o apóstolo Paulo, ele vivia debaixo da lei, ele vivia cumprindo a lei, mas quando ele recebeu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, ele disse: pois não me envergonho do Evangelho. Porque as pessoas tinham vergonha do Evangelho, porque preferiam estar praticando a lei de Moisés. E hoje não é diferente. E eu não estou falando de pessoas que não se diz cristão. Aqui estamos falando de pessoas que se diz cristão. Até lê, até medita nas cartas paulinas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Fala textos que está dizendo o que Jesus fez por nós e o que é que hoje nós somos diante de Deus. Mas eles não acreditam. Porque eles estão mesclados, estão nas duas alianças, na velha e na nova. Eles estão mesclados, não sabem qual realmente é a verdade, mas a verdade é o Evangelho. É as cartas paulinas, é aquilo que o próprio Paulo recebeu de Deus, de Jesus. Ele recebeu do próprio Jesus. Como ele mesmo disse: eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas sim do próprio Jesus. E a palavra, ela diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Para quem? Para quem o Evangelho é o poder de Deus? E a palavra continua: para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é um poder de Deus. Para quê? Para a salvação. Olha que palavra tão grandiosa, para a salvação. De quem? De todo aquele que acredita em quê? Em Isaías, Zacarias, Salmos, Deuteronômios? Não. Daniel? Também não. Para todo aquele que crê no Evangelho. Porque é só no Evangelho que a gente encontra o que Jesus fez por nós, o que nós somos hoje diante de Deus, o que nós recebemos quando a gente acredita no Evangelho. Então é só o Evangelho que pode nos dar a salvação. É só através do Evangelho. Você vai ler Zacarias, você vai ler Obadias, você vai ler Daniel, você vai ler Salmos, mas aquilo era cartas para os judeus.
Depois da cruz, o apóstolo Paulo recebeu este evangelho, que é o poder de Deus. E ele diz, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Para os judeus e para os gregos. Porque as cartas do Velho Testamento, a Torá, era só para os judeus, não era para os gentios. Por que não era para os gentios? Porque a palavra diz que nós éramos separados. Então, se nós éramos separados de Deus, as cartas que era para os judeus, não era para nós. E depois da cruz? E depois que Jesus Cristo morreu? E depois que Jesus Cristo estabeleceu a graça para todo aquele que crê? Agora sim é para todos nós. As cartas paulinas, aonde tem toda a revelação do Evangelho. Aonde já está revelado o Evangelho. Não vai mais ser revelado, já está revelado. É isso que ele está dizendo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora é para todos. Agora não existe mais separação. É para todo aquele que crê em quê? No Evangelho, no que o Evangelho diz. Aí muitos e muitos cristãos até lê o Evangelho, mas não acreditam no Evangelho. Distorce. Não acredita no que o Evangelho está dizendo, o que o Evangelho está revelando para nós. Se o Evangelho está dizendo que estamos salvos, é porque estamos salvos. Se o Evangelho está dizendo que Jesus Cristo, lá na cruz do madeiro, através da sua morte, do seu derramamento de sangue, ele perdoou os nossos pecados, todo aquele que crê nesta obra perfeita. Se ele está dizendo, se o Evangelho está dizendo, é para eu crer, não é para eu duvidar. Não é para mim ir lá para o Velho Testamento e achar alguma coisa e colocar no meio do Evangelho. Vai ficar mesclado. E eu não vou entender o Evangelho perfeitamente. Eu não vou entender o Evangelho 100%. E aí a palavra diz que é para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E no verso 17 diz assim, porque a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela em Obadias, em Malaquias, em Daniel, em Zacarias. A justiça de Deus não está revelada em Salmo. A justiça de Deus não está revelada em Isaías, Jeremias. Não, a justiça de Deus está revelada aonde? Ele está dizendo, é no Evangelho. Aonde está revelado. Então é necessário a gente aprender o Evangelho, meditar no Evangelho e acreditar em cada palavra, em cada mínima palavra que diga o Evangelho. Porque se ela está dizendo, eu não posso duvidar, eu não posso botar uma letra ou tirar outra letra. É só acreditar no que já foi revelado, no que já foi pregado. Por quem? Pelos apóstolos. Eles já pregaram. Então eu preciso acreditar no que eles pregaram, no que o apóstolo Paulo pregou. Por quê? Porque ele pregou o verdadeiro Evangelho e está aqui, diante de nós. E quando a gente medita no Evangelho, precisamos acreditar no que ele diz. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não é em outro local, é no Evangelho. E a palavra diz de fé em fé. Por que de fé em fé? Porque todos os dias eu vou meditando no Evangelho, eu vou estudando o Evangelho, eu vou me alimentando do Evangelho. E essas palavras, elas vão entrando na nossa mente. E quando a palavra ela vai entrando na nossa mente, a nossa fé ela vai crescendo, ela vai aumentando. Aí a palavra diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então é isso que a palavra nos ensina. O Evangelho é o poder de Deus. Medite no Evangelho. Creia no que o Evangelho está dizendo. Não duvide do Evangelho. Não misture as cartas que foram escritas para os judeus com o Evangelho. Porque se misturar, não vai ter o entendimento perfeito, o entendimento 100% do Evangelho. Vai ficar o entendimento mesclado.
Uma hora você está detrás da cruz, outra hora você está na frente da cruz. Vai ficar mesclado. Não tem como misturar o pano novo com o pano velho. Jesus Cristo falou isso, remendo velho e remendo novo. Não tem como fazer essa mistura. Então, precisamos meditar todos os dias o verdadeiro evangelho, no poder de Deus, acreditar no que ele está dizendo. Porque é só no evangelho que a palavra diz que nós somos filhos de Deus. É só no evangelho que a palavra diz que nós somos selados com o Espírito de Deus. É só no evangelho que a palavra diz que hoje nós somos filhos, não somos mais pecadores, não somos mais devedores. Por que não somos mais devedores? Porque Jesus, lá na cruz, ele rasgou a nossa dívida, ele perdoou a nossa dívida. Agora, isso não é para todos, é para aqueles que acreditam na obra perfeita de Jesus. É para aqueles que acreditam que o Espírito Santo do Senhor é o selo da promessa, é o penhor da nossa garantia. Nós somos garantidos através do Espírito Santo. E quando Jesus sela, está selado. Não tem mais volta. Jesus, ele conhece toda a nossa história terrena, tudo o que vai acontecer. Então, ele não vai me selar hoje e amanhã eu amanheci com algo diferente, ou falei alguma coisa que não era para falar, ou talvez possa fazer alguma coisa que não era para fazer. E ali Jesus se aborreceu comigo, Deus se aborreceu comigo e tirou seu espírito. Não, isso era lá, na antiga aliança. Porque Deus dava o espírito para aquelas pessoas fazerem algo, fazer alguma obra mandada por Deus. Às vezes pregar a palavra, levar a palavra para alguma cidade, muitas vezes para um rei, juízes. Então essas pessoas recebiam o espírito, mas era tirado. Hoje não, é selo. Nós nos tornamos filhos quando a gente acredita em Jesus, na obra perfeita de Jesus. É isso que a palavra diz. Então, nós precisamos acreditar no que o Evangelho diz. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quando ele entendeu o Evangelho, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. E por causa disso, os discípulos, os apóstolos, morreram, apanharam, foram envergonhados em praça pública, porque eles acreditaram em Jesus. Eles acreditaram no que Jesus fez naquela época por todos eles, que estavam ali, e por todos nós, dessa geração e das próximas e muitas gerações, se assim vier. É isso que a palavra nos ensina. E precisamos acreditar no verdadeiro evangelho. Não misture, não fique misturado, porque se mistura, fica mesclado. Não tem o entendimento verdadeiro. É isso que a palavra nos diz. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Creia na palavra do Senhor. Amém? Tome posse da palavra, tome posse do evangelho. E que Deus ilumine cada dia mais a nossa mente e o nosso coração para que a gente venha aprender o que já está revelado diante dos nossos olhos. A palavra da verdade, o evangelho da salvação. Amém?